Tem pessoas que chegam pensando nesse título, está tudo dando errado, o que eu faço? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu acho que eu estou precisando me benzer. Se você é um dos que chegou, então está aí a resposta. Eu acho que eu preciso me benzer, até crente dizendo isso para mim, né? Um tom de brincadeira, mas tudo está dando errado na minha vida, pastor, não sei o que fazer. Não sei o que está acontecendo. Por que que as coisas ficam dessa forma com a gente? E essa sensação de tudo está indo muito mal, de você chegar num beco que você fala, não tem saída, não tem para onde ir, essa sensação ela é horrível. Ninguém quer viver desse jeito, e principalmente se você é um cristão, você fala, pastor, chego nos becos sem saídas aí que eu acho que Deus se esqueceu de mim. E o texto que vamos ler nesta manhã, daqui a pouco, é um texto bíblico, ele é o segundo da minha vida. O primeiro foi do meu chamado, que o pastor que me encontrou e me orientou a respeito do meu chamado, ele leu para mim, que está sobre a história de Josué. Então esse é um primeiro texto em Josué, dizendo ser forte, corajoso, e a orientação, serve ao Senhor, você e a sua casa, e toda aquela orientação, e eu assumi para a minha vida, então a partir daquele dia. E o segundo é esse texto, quando eu já era pastor, estava iniciando aqui. Eu lembro até que eu disse para vocês, isso há 10 anos atrás, quase 11, que eu disse para vocês, irmãos, eu vim para ficar aqui, eu já passei por tudo que tinha que passar na minha vida e ministério, na denominação, então eu vim aqui para gastar meu tempo com vocês. Então eu disse, eu vou morrer aqui, vocês vão me enterrar, né? Brincando aqui, em frente tem 3 cemitérios, então tem um que eu prefiro, aí vocês ainda vão acabar fazendo isso. Mas eu disse, eu vou criar meus netos aqui, eu ainda não tinha, tenho 3 agora, dizendo isso para vocês, e de repente, logo no início, então, câncer, eu descubro câncer maligno. Aí eu falei, Senhor, só nós 2 aqui, não precisa ser tão rápido assim, né? Eu estava só brincando com o Senhor, né? Eu quero morrer, mas eu queria trabalhar mais, né? E aí, então, foi esse texto que Deus falou comigo grandemente, falou, então, Israel, está aí um bom momento de você mostrar para a sua igreja como é que se vive esse texto da sua vida, né? E vamos ler juntos então? Está tudo dando errado, o que eu faço? Vamos lá juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero falar e falo sempre sobre 3 verdades que procuro descobrir no texto. E em primeiro lugar, então, as coisas geralmente dão errado porque nós agimos primeiro e consultamos depois. Vamos falar juntos? Agimos primeiro e consultamos depois. Eu agir por impulso, você sabe o que acontece com isso, compras por impulso. Agir por impulso, agir sem consultar, agir sem aprofundar, sem nos cercarmos de todas as informações, agir impensadamente. Tem gente que é expert, alguns de vez em quando fazem isso, mas tem gente que vive a sua vida assim. Mas eu acredito que todos nós, e eu não estou livre disso, eu poderia citar algumas coisas para você, né? Todos nós fizemos isso mais do que uma vez, de agir sem pensar, agir sem buscar conselhos. Quem sabe, por exemplo, vou falar 3 coisas. Uma delas, você se envolveu num relacionamento com alguém muito rápido, sem conhecer completamente, e pagou um preço caro. Você pode dizer isso, eu acredito. Ou você saiu para fazer uma compra do carro, eu já fiz isso. Saiu para fazer uma compra do carro, estabeleceu que o valor era aquele, o tipo de carro que você precisava, e há muito tempo atrás, mas eu fiz. E aí você chega lá e vê um carro, aí você aumenta mais um pouquinho, mais 1.000, mais outro 1.000, mais 2.000. Quando você não percebe e não avalia direito, você esqueceu do que você tinha estabelecido. Aí chega uma pessoa e diz, olha pastor, esse é um carro para o senhor mesmo, Deus é um Deus maravilhoso, pode ficar sossegado, isso aqui era para o senhor. Você fala, nossa, eu acho que é Deus falando mesmo, deixa eu fazer isso. Eu já estava achando que é, e o cara é um evangélico que fala isso, não, tá bom, deixa, eu vou, não, Deus vai dar um jeito, né? Quando eu estava saindo do Risbel, Melvin, aí eu vou lá, então compro um carro mais caro. E você? Talvez isto, planejou uma coisa, chega lá e acabou comprando pelo impulso, e depois você fala, nossa, mas que besteira que eu fui fazer. Aí você tem a alegria do primeiro dia e o restante de muito longo para você sofrer bastante, para pagar algo que você, puxa, não precisava ser tão caro assim. Claro que depois, então, sempre é isso, bate o arrependimento, mas também nós temos que enfrentar consequências dos nossos atos apressados. Essa é a grande questão. Consequências de agir primeiro
e consultar depois. E o que o versículo está dizendo, Romanos 8, 28, na primeira parte dele, que eu quero que você leia comigo mais uma vez, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Com base nesse versículo, você vendo que está aí, me acompanhe nisto, a primeira coisa que nós temos que resolver no nosso coração é a questão da dúvida. Dúvida no coração. Será que Deus realmente se importa com a gente? Até que ponto Ele se importa? E o versículo começa dizendo assim: sabemos, você e eu, nós cristãos, sabemos essas coisas, que Deus age em todas as coisas, pelo menos deveríamos viver essa vida assim. Deus provou para mim e você. Se você é um leitor da Bíblia, de verdade, se você acompanha o Velho Testamento, você vai ver assim, que Deus escolhe um povo, e Ele escolhe um povo para levar o seu nome, e toda a trajetória desse povo não é por causa desse povo, é por causa deles e de mim e você, porque nós somos esse povo agora, o Israel de Deus, depois de Jesus, para a gente olhar e ver como é que Deus agiu com o seu povo, e como Ele faz conosco cada dia. E você ouviu sobre Israel saindo do Egito, indo até a terra prometida, e eu falei com vocês no início do ano, ensinando a gente para viver uma vida de fé, e o que mais me chama a atenção, que eu quero lembrar vocês, é quase 2 milhões de pessoas, somando as mulheres e crianças, né, pessoas abaixo de 20 anos, que não foram contados. Então quase 2 milhões de pessoas, diariamente vivendo num deserto, por 40 anos, comendo e bebendo, e diz, lá o texto diz, que eles não ficaram doentes, que as suas roupas não se estragaram, não precisaram de médico, eles não precisavam do SUS lá, não criaram nenhum departamento especial do SUS, Deus era presente, diz que até as sandálias nesses 40 anos não se estragaram. A gente anda um pouquinho hoje, né? O sapato, a sandália, as coisas quebram tão rápido, nunca vi as coisas tão descartáveis como estão, mas 40 anos, quase 2 milhões de pessoas sendo atendidas todos os dias, nas suas refeições, todo o cuidado de Deus, e não faltou nada. E Deus ainda diz assim: eu deixei faltar isso para te ensinar isto, e nenhum deles você vai ouvir que morreu porque era doente, morreu porque ficou sem roupa, porque ficou com frio. Não, 40 anos naquele deserto, só morreu por causa de pecado, somente isso. Fora isso, Deus cuidou cada dia. Então não há dúvida para o meu coração, quando diz sabemos, e nem para o seu, é por isso que nós sabemos, esse Deus que agiu em todas as coisas, e interviu em cada situação. Agora, isso leva mais um pouco, porque sabemos, e o versículo está dizendo um pouco mais, que Ele age em todas as coisas. Esse agir de Deus em todas as coisas leva a gente a pensar o seguinte, que todo e qualquer assunto da sua vida Deus conhece. Você ouviu isso? Todo e qualquer assunto Ele conhece. Todo e qualquer assunto da sua vida Deus tem interesse. Ele tem orientação, Ele pode ajudar você nas decisões que você precisa tomar. Por isso Ele diz que, você olha no Velho Testamento, em Deuteronômio 8, Ele vai dizer assim, que em todo o caminho Deus guiou você. E nós precisamos entender que Deus quer nos guiar em todo o caminho da nossa vida. Ele tem orientação, e Ele quer te ajudar na decisão certa, tirar o medo, a dúvida. Eu tenho conversado com pessoas que são líderes da nossa igreja, ou empresários que estão trabalhando em liderança. Deixa eu dizer por que eu estou citando isso, por causa de trabalhar na liderança, dizendo, parece que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é o medo de errar, medo de decidir, medo de como serão as coisas. E aqui está dizendo que quando eu reconheço, e eu tenho certeza que Deus age em todas as coisas, Ele tira o medo e a dúvida do seu coração. Eu e você podemos descansar nele. Provérbios 19:8 diz assim, fale comigo, vamos lá? Quem dá valor à sua própria vida, vamos falar bem forte, procura se tornar sábio e usar bem a sua inteligência. Eu considero que falta de inteligência e falta de amor com a nossa própria vida é quando a gente faz o seguinte, a gente seleciona em quais coisas Deus vai participar na nossa vida e em quais coisas Deus vai ficar de fora. E se você parasse para pensar agora, eu imagino que você poderia dizer isto, tais e tais coisas eu busco sempre a presença de Deus, a orientação de Deus para fazer, mas tem certas coisas que eu faço do meu jeito, e é por isso que a gente tem que refazer as coisas, fazer de novo. Para mim é falta de amor à vida e falta de sabedoria, por isso Ele pede para a gente ver como os dias são maus e procurar conhecer a vontade de Deus, para a gente agir com sabedoria e amor à própria vida. As coisas dão errado porque nós agimos primeiro sem consultar antes o conselho de Deus. Então não existe, eu encerro e resumo esse ponto dizendo para vocês assim, não existe nenhuma situação em sua vida
por menor que ela seja, que o nosso Deus não se interesse e que Ele não queira se envolver. Creia nisto. Não há nenhuma situação que Deus não saiba, não há nenhuma situação, por mais simples que ela seja, que Ele não se interesse e que Ele não queira intervir na sua vida e te abençoar. Por isso nós podemos então buscar orientação antes de fazer, para que as coisas deem certo na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém. Segundo, as coisas dão errado porque normalmente agimos sem perceber a conexão entre os acontecimentos. Vamos falar juntos? Agimos sem perceber a conexão entre acontecimentos. Quando eu não vejo conexão nas coisas que estão acontecendo, e até muitas coisas difíceis acontecem nas nossas lutas, então se eu não estou entendendo aquilo, eu não tiro lições, eu não faço mudanças, eu não procuro aprender com aquilo. E se acontece dessa forma, eu não estou entendendo, isso me enfraquece, isso tira a minha esperança, porque eu não vejo perspectiva nessas coisas que estão acontecendo. Por isso muitas pessoas reclamam. As dúvidas e os medos são: eu estou sendo punido por Deus, possivelmente, ou fui abandonado. Eu estou lendo Jó, terminando de ler Jó novamente. Você imagina que situação? Eu quero sugerir que você leia. Na verdade você tem que ler a Bíblia todos os dias, mas agora cheguei então lendo 3 livros ao mesmo tempo da Bíblia. E Jó, você vê que primeiro eles demoram 3 dias para chegar perto dele, os amigos, eram amigos, conselheiros. Demoram 3 dias porque choraram de longe, não conseguiram chegar perto. É muita dor, é muito sofrimento. Depois de chegar e conversar com eles chegam à conclusão: esse homem só deve estar desse jeito porque ele errou demais, pecou demais, Deus está punindo ele tem algumas coisas escondidas. E aí, além de todo o sofrimento, porque diz que ele tem que se coçar com telhas, as suas chagas, ele tem que também aguentar 3 amigos agora, que começam a acusá-lo todo o tempo que ficaram com ele, dizendo, e a visão de um Deus: você está fazendo isso porque você está sendo punido por Deus. Eu penso que não é raro nós vamos fazer isso. Eu penso que Deus está me punindo, devo ter errado, ou Deus me abandonou, ou Deus não está me ouvindo, por que será que Ele não me ouve mais? Ou acho que Deus não está nem aí. Tem até gente não cristãos que diz: Deus tem tanta coisa para fazer, eu acho que Ele não vai perder tempo comigo. Pessoas que olham e vejam assim: ou eu não consigo entender porque que tudo isso está acontecendo com a minha vida. A segunda parte do versículo diz assim, de Romanos 8:28, vamos ler mais uma vez? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Agora eu acrescentei um pouquinho mais. Se Ele age em todas as coisas, agora Ele age em todas as coisas para o nosso bem. É isso que está dizendo. O fato de Deus agir em tudo em nossa vida implica algumas coisas. Por exemplo, que cada acontecimento tem que ter a ordem de Deus sobre o que vai acontecer, para que essas coisas trabalhem ao nosso favor. Isso é o que o texto diz, você vai entender. Cada situação só será permitida por Deus. E você olha a vida de Jó, Satanás chega para ele e diz: você cercou Jó, ele é intocável. Então ele tem que pedir licença do homem intocável. Isso que é interessante. É claro que você não pode viver a sua vida de qualquer maneira e achando sou intocável, não é disso que está dizendo. Mas Deus nos protege mesmo, e Satanás não pode tocar a sua vida e a minha vida, quando nós pertencemos a Ele. E o que ele está dizendo assim: cada situação que Deus permitir tem que construir a sua vida espiritual, não destruir a sua vida espiritual. E é o que muitas vezes nos sentimos. E eu acho que a coisa vai acabar toda aqui, porque está complicado demais. Cada situação que ele permitir tem que promover o seu crescimento nele, a sua santidade. Cada situação permitida, e ela só será permitida se ela puder tornar você uma pessoa melhor do que você já é. Não uma pessoa pior do que você é, mas uma pessoa melhor do que você já é. Cada situação que Ele permitir, por isso eu disse, as implicações, tem que promover a sua vida eterna. E vida eterna não é só nós sermos livres do inferno. Vida eterna é viver a santidade de Deus, a vida dele aqui e agora. É essa vida abundante que Ele está, que as pessoas vão ver. Por isso que somos sal e luz do mundo, porque as pessoas vão olhar e ver que alguma coisa especial demais aconteceu na nossa vida, e é a imagem de Deus sendo recriada em nós, por isso, filhos de Deus. Então as coisas não acontecem em nossa vida aleatoriamente, que muita gente, é destino, é sina, eu não tinha que fazer mesmo, isso já estava determinado.
E algumas pessoas entendem quando Deus diz que quando você e eu não tínhamos forma nenhuma, né, éramos uma substância informe, e diz assim, eu escrevi todos os seus dias, eu planejei, eu fiz um plano para a sua vida. Tem muita gente que diz assim, então, me assina, meu destino já está traçado. É verdade, é um destino maravilhoso traçado, mas não podemos esquecer que nós somos livres. É por isso que nós caímos no pecado, porque o homem podia escolher o melhor de Deus, e ele preferiu desobedecer lá aos nossos pais, e nós vivemos essa vida de desobediência. Então nós escolhemos a nossa vida, apesar de Deus ter um plano maravilhoso para nós, mas depende de mim e de você dizer sim para Ele, e perguntar para Ele qual é a agenda do Senhor, qual é essa agenda, que anotação é essa que o Senhor fez sobre a minha vida, que plano é esse que o Senhor fez para mim, que eu gostaria de conhecê-lo, e viver esse plano maravilhoso, e experimentar a vida abundante. Por isso eu digo então, de promover as coisas que Deus vai permitir, elas vão promover a nossa eternidade, de viver aqui e agora, nesse mundo, apesar de tudo, de um mundo de tribulações, de vivermos a vida de Deus. Romanos, lá eu li Romanos 8, 28, mas se você volta um pouquinho, né, que é a base do que Paulo está dizendo aqui no 8, olha o que ele diz no 5, 3 a 5 de Romanos. Podemos nos alegrar, ele diz, vamos falar juntos? Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem firmes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conhecemos quanto Deus nos ama, e sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor. Amém? Pronto, tem outra pregação e várias pregações nesse texto maravilhosa que dá para fazer. Mas qual é a verdade? Rapidamente falando, qual é a verdade para o seu coração e o meu coração nas situações difíceis da vida, quando a gente olha para esse texto? As situações difíceis, as nossas lutas, não são motivo para a gente reclamar como muita gente faz. Ele está dizendo aqui que é motivo para celebrar, para se alegrar. Aí você fala, mas Deus é masoquista, pastor? Ele vai lá e fala assim, eu vou dar lutas, você vai sofrer, e você deve falar para todo mundo, nossa, mas que alegria, eu sofro tanto, mas é isso, é só isso. Vamos entender um pouquinho. Por que é que Deus falaria isso para mim e você, que eu devo me alegrar em vez de reclamar? Porque enquanto os problemas são tragédias para as pessoas que não têm Deus, para o cristão ele diz que são bênção. Por isso ele está dizendo que as coisas tudo vai agir para o nosso bem. O versículo está dizendo assim, tudo é bom, tudo que acontece na vida do cristão é bom. E ele está dizendo, problemas e lutas são bons para você. E por que são bons? O que Deus quer com isso? Porque olha para o texto, ele diz assim, as lutas e problemas que Deus nos permite, nos ensinam a ser pacientes. De outra maneira a gente não saberia, a gente não cresceria na paciência. Eu sei que tem até pessoas que dizem assim, olha, não peça paciência. Talvez você já falou isso. É porque eu pedi paciência para Deus, e Ele me mandou um monte de situações difíceis, e eu não quero isso não, então não vou pedir. Mas não é assim, irmão. Você vai precisar de paciência, e se você não tiver, a hora que o tempo fechar, então você está perdido. O que Deus está fazendo é preparando você agora, né? Ensinando você, vai entrando devagarinho na água, vai aqui que eu vou te orientando como é que é, para a gente aprender, porque virão situações difíceis, e se você não aprender a ser firme, e a depender, e aprender a esperar, então você vai se perder no meio do caminho. Então o que mais que ele diz? São nas lutas e problemas que Deus desenvolve o nosso caráter. Não há outra maneira, o caráter cristão, o caráter de Cristo. Domingo passado eu disse que Jesus aprendeu, o próprio Filho de Deus aprendeu a ser obediente nas coisas que sofreu. Então é o caráter de Deus que está sendo impregnado em você e em mim, sendo desenvolvido, e só é desenvolvido dessa forma, através do sofrimento, das lutas. São através
deles, do sofrimento, que nós aprendemos a confiar cada vez mais em Deus. É isso, agora você pode dar mais um passinho, sem mim. Não é isso que a gente faz com a criança? Meu filho mais velho estava lembrando: pai, a bicicleta que eu aprendi a andar desde pequenininho, tinha um pneu duro, né? Escorregou várias vezes, mas mesmo assim eu aprendi com ela, né? O Micael depois tinha uma bicicleta melhor, o pneu era diferente, não escorregava tanto. Eu falei: é verdade. Quantos de nós estamos ensinando os primeiros passos para a criança? Ensinando a andar de bicicleta, ensinando sobre a vida, e Deus vai fazendo isso conosco. Então cada vez mais eu vou entendendo: poxa, Deus não vai deixar eu cair, Deus não vai deixar eu sozinho, Ele me ama, Ele não está brincando com a minha vida, Ele tem um projeto maravilhoso. Então Ele é um Deus de amor, essa é a ideia. É através deles que a gente aprende a confiar em Deus. São através deles também que a gente entende. Ele está dizendo que a nossa fé e a nossa esperança se tornam mais sólidas. A nossa fé e a nossa esperança se tornam mais sólidas. E eu disse: nenhum de nós vai querer pedir ajuda de uma pessoa que a sua vida é vazia em Deus, que não passou por situações difíceis, e que essas pessoas não podem nos ajudar. As pessoas que nos ajudam são aquelas pessoas que têm a sua fé e esperança solidificada, que estão firmadas as suas vidas na rocha, e quando as situações difíceis vêm, eles dizem: já passei por isso, deixa eu ajudar você, deixa eu dizer como é que você faz isso, como é que você passa por isso. Por isso Jesus é o médico ferido. Ele falou: eu fui ferido desta mesma forma, já conheço esse caminho, já conheço esse trajeto, deixa eu falar para você como é que você vence. São através delas e dessas situações que nós conhecemos ainda mais o amor de Deus. No próprio texto da semana passada falava isto, que quando eu e você estamos em situações difíceis, Deus estende as suas mãos e nos consola. Nós experimentamos do consolo, a gente entende. Lembra aquilo que eu disse, que amigos aparecem e desaparecem no momento da adversidade? Gente que estava muito perto, de repente some, não era amigo de verdade. E gente distante que não parecia nada aparece na nossa vida. Essa é a ideia. O sofrimento faz isso, faz você se comprometer e desenvolver aquilo que é melhor na sua vida, e você abrir mão daquilo que não vale a pena. E é nesse ponto eu vou conhecendo o amor de Deus. Ele me consola, me conforta. Eu aprendo também a consolar e confortar os outros. É assim que nós abençoamos as outras pessoas, é dessa forma. Veja novamente o versículo 5, e eu queria que você lesse, que eu acho que é a melhor expressão para a gente entender o que eu estou dizendo. Vamos juntos? Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conhecemos quanto Deus nos ama, e sentiremos também esse seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Essa é a experiência de Jó que eu citei para vocês. Porque Satanás armou uma coisa tão bem armada que ele disse assim: ele vai blasfemar contra Deus, ele vai abandonar Deus. A sua esposa se perdeu de uma forma, e que ela chegou a dizer para ele: olha, amaldiçoa seu Deus, chega, você confiou no Deus errado, deixa ele. E depois vai, então, todas essas coisas. Mas você vê no capítulo, acho que 42, ele diz assim, ele chega à seguinte conclusão, depois de, porque Deus diz assim: você vai ter que orar por esses amigos, lembra? Senão eu não vou perdoá-los. Se você não quiser orar, eles não têm perdão. Ele teve que orar. Olha que homem, ele venceu, ele conseguiu falar do seu sofrimento, reclamar de uma certa forma da situação que ele estava passando, sem reclamar de Deus, sem se perder. E a situação é tão grande que ele diz assim: mesmo já que esse corpo está todo deteriorado, ele falou assim: eu sei que o final dele é tombar mesmo, não sobra mais nada. Ele falou: mas a hora que ele se tombar, a hora que eu for sepultado, ele diz: eu vou me encontrar com Deus e vou vê-lo face a face. Podem tirar tudo de mim. Então Satanás tirou tudo que podia, e Deus diz: não tire a vida. Mas sem ele saber, ele diz: se me tirarem a única coisa que me resta, tem uma coisa que ninguém pode tirar: a minha confiança, a minha esperança no Deus. E ele escreve dizendo o seguinte, Jó escreve dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, me contaram de longe como o Senhor era, mas agora eu te conheço de ver, eu te experimentei. Ele estava dizendo: eu conheço Deus mais profundamente agora, e eu descobri que Ele me ama, no meio de tudo aquilo, Ele me ama acima de todas as coisas. Que bom conhecer a Deus dessa forma. As situações difíceis são para a gente conhecer esse Deus desta forma. Então, irmão, seu chamado é para viver sempre de cabeça erguida. Amém? Deus está dizendo para você: os problemas tentam nos prostrar, é verdade,
não são fáceis. E não estou dizendo para você que eu estou querendo dizer que é brincadeira, não, eu também passo as coisas que você passa. Jesus já disse, vocês vão ter aflição, aqui não é nosso lugar de descanso, mas ele está dizendo assim, só que você pode escolher como é que você vai passar isso, comigo ou semigo, né? Comigo ou sem mim? O que você quer na sua vida, no seu dia a dia? Quero passar com Jesus, porque eu já ia passar mesmo, mas com Jesus ele diz, você pode levantar a sua cabeça, é isso, e ele diz, não importa o que vier, e o que é? O seu chamado é para viver cada dia em confiança, dizendo, tudo vai bem, a coisa está complicada, está, não é fingir que não está, mas ele diz, olha, como é que está a sua vida? Tudo vai bem, por quê? Com Cristo no barco, tudo vai bem, amém, irmãos? Então viver assim, dessa forma nós podemos viver por causa do amor imutável de Deus por nós. Aqui está dizendo, o contexto é Deus de amor, Deus que não abandona, Deus que tem o melhor, Deus que é Pai, o Abba, o Paizinho querido, que cuida de nós, que tem o melhor para as nossas vidas, vida abundante. Viver assim porque o Espírito dele, a maior prova de que ele ama você, que ele se importa com você, ele diz, eu vou enviar o meu Espírito, ele habita em você. Por isso que é lamentável a vida cristã que tem que ligar para o pastor e perguntar, pastor, eu posso ir em tal lugar? Claro que se você está pedindo a minha orientação e não sabe, eu vou te ajudar, não tem problema, maior prazer. Mas a nossa vida é de viver numa dependência de Deus, ele vai perguntar para o Espírito Santo, que habita em você, aonde eu vou agora, eu vou te adorar, vou te servir, eu posso ir lá, Senhor? E ele vai dizer para você, se você ouvir a voz, aprender a ouvir a voz do sumo pastor que habita em você. Então diz que o Espírito Santo é o selo de garantia, de que você pertence a Jesus. Se alguém perguntar, qual a certeza que você tem? Está aqui dentro do meu coração e na minha mente. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho uma esperança que há dentro de mim, que eu não tenho como te explicar, posso provar com a minha vida nova, transformada, mas eu sei te dizer que eu recebi, ele vive em mim, e a forma que eu enfrento as situações da vida, mostram que eu pertenço a ele, que eu sou dele completamente. Então as coisas só darão erradas, porque nós agimos sem perceber a conexão entre os acontecimentos. E se você quiser entender um pouco melhor, eu resumo dizendo assim, para Deus, e termino o segundo ponto dizendo, que para Deus nada é sem propósito na vida do cristão. Todos os acontecimentos têm conexão uns com os outros, e com a vontade dele para a sua vida. Você ouviu? Nada vai acontecer aleatoriamente na sua vida, por acidente. Diz que as coisas na vida das pessoas são coincidência. Diz que na vida do cristão é Jesuicidência. Tudo tem o dedo de Deus, o projeto de Deus. Você fala, mas não estou entendendo essas peças todas aqui difíceis. Mas Deus é um grande quebra-cabeça espiritual, que Deus sabe, é a imagem dele que ele quer construir na sua vida. Então todas as situações estão conectadas, todas elas vão trabalhar ao seu favor, todas elas, se você deixar e entender e crer, estão conectadas com Deus, para o bem da sua vida, amém? Terceiro e último lugar, as coisas dão errado porque normalmente agimos acreditando em mágica. Você gosta de mágica? Eu acho que você gosta. Sabe por quê? Eu acho que você assistiu muito aquilo, Mr. M, né? Diga-nos, Mr. M, né? Você não perdia aquilo, né? Aí a gente vai lá tentando. Mas eu prefiro milagres do que mágica. Tá bem? Troca isso de mágica por milagres. Deixa eu dizer como é que a gente acredita em mágica, do meu ponto de vista, o que eu tenho entendido. Nós não fazemos exercícios, nós não nos alimentamos corretamente, não dormimos, não cuidamos, a gente não põe limites, e depois nos assustamos quando aparece algum problema sério na saúde da gente. Mas eu vou viver, está tudo bem, eu vou continuar vivendo assim. Nós não seguimos também corretamente a manutenção, vamos falar de carro, periódica, precisa fazer. Eu e meus filhos somos rigorosos nisso, de carro, né? Mas a gente espera que ele não quebre. Vou usando, começa um barulho diferente, começa uma luz diferente e eu continuo. O pneu, né, que mostra que a coisa está feia, mas eu continuo. Então, aí tem gente que ainda para piorar, não só anda na cidade, vai fazer uma viagem assim sem manutenção. Fora aqueles que saem e dizem que vão viajar, vão ver onde que vai ter hotel no meio do caminho, né? Que diz que gosta dessa aventura. Eu ficaria doido com um negócio desse, mas tem gente que gosta assim.
Então vamos viajar, deixa. Se acontecer alguma coisa no caminho, a gente põe para arrumar. Pessoas que para mim que vivem na base do abracadabra, do alacazinho, alacazam, né? Pensando assim, vou fazer aqui um negócio, aparecer gasolina, vou pôr água, já ouviu isso? Fui lá, pus água, orei e o carro funcionou, pastor. Certo, contra outra, né? A menos que você é um missionário que está no lugar a serviço de Deus, fazendo corretamente, aí meu irmão, você não precisa nem pôr água, só sopra. Se você estiver tomando um vinhozinho, ele pega logo, né? Mas não é isso, brincadeira. Eu sei que Deus, vamos voltar ao sério, né? Se você estiver servindo a Deus, Ele pode fazer milagres, mas se a gente estiver brincando com Deus, Ele não banca essas coisas para a nossa vida. Nós não controlamos as nossas finanças, mas nós queremos que o dinheiro continue. A gente vai sacando e espere que ele esteja lá. A gente vai passando o cartão de crédito e não vai esperar, e não imagina, não, foi só 10, mais 15, mais 20, não vai olhando o que acontece depois, o estrago feito. E interessante que eu assisti a uma das igrejas aí da mídia, que estava ensinando a oração seguinte: não importa que você está no saldo devedor complicado lá no banco, você vai chegar lá no caixa, vai orar a Deus, vai determinar lá no caixa e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu vi isso. O cara não conseguiu porque o banco estava fechado, então ele determinou na porta, ele chegou na porta do banco, segurou lá, vocês devem ter visto isso. Senhor, o senhor sabe que eu preciso de dinheiro na minha conta, o senhor faz alguma coisa. Aí ele diz que, aí ele dá o testemunho que chegou lá, de saldo devedor, não sabe de onde aconteceu, porque ele foi lá na porta, botou a mão, orou, determinou, está feito o negócio. Interessante. Estava pensando de onde vêm essas coisas, também espirituais, e essas coisas. Os filhos hoje, graças a Deus que na igreja a gente ensina, é diferente, mas isso pode acontecer também conosco. Os filhos hoje estão vivendo muito disso, pode olhar. Os pais que sofreram, querem dar a vida melhor, que eu já falei para vocês, então tem filhos que ficam até muitos anos dentro de casa, não aqueles que têm que cuidar dos pais, aqueles que os pais continuam cuidando. Eu falo que são os hippies atuais, né? Eu fico aqui dentro de casa aproveitando de tudo, mas não vou trabalhar, eu vou curtir a vida. E não põe nada dentro de casa, e parece que a ideia é assim: é o senhor que me pôs no mundo, que se vire, cuide. Então está lá o cara vindo em casa com mais de 20 anos ou até mais, comendo, bebendo, e a mãe que arruma o quarto, é a mãe que faz a comidinha. Alguns vão casar, depois arrumar outra para fazer a mesma coisa para ele, os menininhos da vida. Eu fiquei pensando, é mais ou menos isso que nós fazemos espiritual. Vamos para Deus desse jeito, eu não pedi para nascer. Então eu falo o seguinte: Deus, eu vou fazer as coisas aqui, o senhor vai bancar para mim. Por isso vivemos na mágica. Deus é pai, então Ele tem que fazer as coisas acontecerem. Olha a última parte do versículo, diz assim, vou ler todo, mas vamos focar no que está em maiúsculo lá. Sabemos, vamos falar juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com milagres. Ele trabalha com o milagre da transformação da sua mente e do seu coração. Quem não trabalhava, vá trabalhar. A melhor coisa é dar do que receber. Ele vai mudando tudo na nossa vida, tudo, inclusive com Deus. Ele trabalha com o milagre de te transformar de dentro para fora. Ele trabalha com o milagre de transformar você numa nova pessoa, transformar você numa nova vida, você e eu. Então não existe mágica para Deus, não existem mágicas, conforme esse versículo, para substituir o nosso relacionamento diário com Deus, e nem mágica para substituir o nosso compromisso com seus princípios, com a sua palavra, com a sua verdade, e nem muito menos um substituto para a nossa obediência a Ele. Querido, se você vive uma vida de desobediência, diz que foi orar lá e Deus te abençoou, eu digo para você, não foi Deus. Eu garanto para você que Satanás foi que fez isso para te enganar. Deus vai nos abençoar, Ele quer vida próspera. Salomão foi um dos homens mais ricos. É só olhar lá. Então você quer aprender sobre riqueza, vai lá, não tem problema, pode ler. Mas a prosperidade em todas as áreas da vida. E Deus começa com a coisa mais importante da nossa vida, a nossa transformação, a transformação da nossa alma. É melhor entrar faltando alguma coisa no nosso físico do que perder a alma, Ele diz. Deus não vai te encher de coisas se isso vai levar você a perder a alma. E esse viver que as pessoas estão vivendo hoje, sem compromisso,
com o amor de Deus, sem relacionamento com Ele, e diz: não, Deus me abençoou. Não abençoou. A bênção de Deus começa com Jesus Cristo na nossa vida, com mudanças, com transformações, e depois, se Ele achar que é bênção, Ele vai te dar outras coisas, mas Deus não é responsável. Então, na verdade, essa última parte que eu estou falando, do versículo e do sermão, está dizendo assim, que para as coisas que dão certo, e para as pessoas que dão certo, o que é que elas precisam fazer? A conclusão é: Deus age em tudo, Deus transforma tudo em bênção na nossa vida, só que Ele tem uma condição para você e para mim, e isso acontece apenas na vida daquelas pessoas que têm um compromisso de amor e obediência com Ele. É isso que ele diz. Deus age, Ele age em tudo, Ele age para o nosso bem, mas para o bem daqueles que o amam. E amar não é vir à igreja, amar não é ler a Bíblia, amar não é fazer oração, amar não é servir no ministério. Amar a Deus é amá-lo de tal forma que a sua vida pertence a Ele completamente, e você é totalmente dele, obediente a Ele, conhece o seu coração, Deus te conhece, você o conhece, você o busca todos os dias, você o deseja profundamente. É disto que estamos falando. Sacrifício não quisesse, então estou aqui para fazer a tua vontade, o que Jesus disse, conhecer a Deus profundamente. Então sabe como é que nós amamos a Deus? Quando nós amamos o seu Filho. Estou terminando. Todos aqueles que convidam a Jesus para entrar nas suas vidas, a Bíblia diz que são transformados em filhos de Deus. É assim que começa a coisa. Então, Deus enviou Jesus, exatamente diz assim: nós éramos inimigos, quem não tem Jesus é inimigo de Deus, e Ele envia Jesus para reatar a nossa amizade com Deus. Então tudo começa, amar a Deus significa: quem recebe o meu Filho, me recebe. É assim que a gente começa. Não tem mágica, não tem outro caminho, não tem outro jeito, só Jesus, não tem religião, inclusive a nossa, é Jesus. Mas para você, mas aí você vai dizer: pastor, eu já tenho Jesus, então para Jesus que eu e você precisamos. Você e eu precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, buscá-lo, amá-lo e obedecê-lo diariamente. Eu e você não podíamos levantar o nosso dia sem passar com Deus primeiro, e depois de passar e conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle cada dia. Esse é o projeto dEle para as nossas vidas. Fique em pé, vamos rever aqui. Está tudo dando errado, vamos falar juntos? Está tudo dando errado. O que eu faço? Olha o que geralmente a gente faz, né? Agimos primeiro e... vamos falar juntos? Agimos primeiro, consultamos depois. Segundo, agimos sem perceber a conexão entre os acontecimentos. Terceiro, agimos acreditando em mágica. Qual é a orientação de Deus e a resposta de Deus para cada uma dessas questões nesta manhã? A orientação de Deus primeiro é: não existe nenhuma situação em sua vida, por menor que ela seja, que o nosso Deus não se interesse e não queira se envolver. Esse é o resumo para você. Não existe. Então busque a orientação dele. Não vá sem a orientação dele. Segundo, para Deus nada é sem propósito na vida do cristão. Todos os acontecimentos têm conexão uns com os outros e conexão com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Por isso que ele diz: tudo está bem. Mantenha a sua cabeça erguida. Siga a sua vida, pode subir. Siga, porque tudo está bem. Terceiro, Deus age em tudo. Deus transforma tudo. E transforma tudo em bênção. Porém, Ele tem uma condição. Qual é a condição? Isso, vamos falar juntos? Isso acontece apenas na vida daqueles que têm um compromisso de amor e de obediência. Minha pergunta a você é: você tem um compromisso de amor e obediência a Deus? Ou o seu compromisso e obediência com Deus é conveniência só, espiritual? Ser um bom religioso? Deus nos chama nesta manhã para um relacionamento profundo com Ele. E relacionamento, claro, tem leitura, tem oração, tem jejum, tem meditação, tem servir, tem dizimar, tudo isso. Mas antes de tudo, você precisa ser dele completamente e amá-lo de tal forma que você não consiga passar o dia e nenhum dia sem viver na presença dele esse dia, todos os dias. Aí então nós estamos entendendo. Mas a coisa importante aqui também
é que a gente começa um relacionamento com Jesus, e não é pela religião, e não é pelas coisas que nós fazemos. Começamos um relacionamento através de conhecer a Jesus, de dar a vida para Jesus. É de graça. E de novo, não é mudar de religião, porque isso não vai ajudar. É mudar de coração. E coração só Jesus pode fazer.